pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos continuar falando sobre o caminhamento, em que nós já sabemos que o caminhamento ele é um método de levantamento planimétrico, em que em cada vértice da nossa poligonal nós medimos ângulos e distâncias percorrendo, ou seja, caminhando vértice a vértice, até que sejam obtidas todas as medidas. É feita a leitura inicial de uma orientação, a do azimuth, e a partir disso aí os demais pontos são feitos os devidos cálculos. Nós já vimos anteriormente como calcular o erro de fechamento angular, distribuir esse erro de fechamento angular e calcular os azimuths. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cálculo das coordenadas parciais, o erro de fechamento linear e, finalmente, o cálculo das coordenadas definitivas das poligonais aí por caminhamento. Lembrando, pessoal, que todo levantamento ele está sujeito a erros. E esses erros aqui dentro do caminhamento, eles devem estar dentro de uma tolerância aceitável. Nós já calculamos o erro angular e a tolerância angular e aprendemos a corrigir esse erro desde que esteja dentro de um limite aceitável. E hoje nós vamos ver como calcular o erro linear, na verdade o erro de fechamento linear e como determinar tudo isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos determinar é o cálculo das coordenadas parciais e com relação a essas coordenadas parciais, elas são feitas após todos os ângulos terem sido corrigidos e todos os azimuths calculados. A equação é bastante simples, então basicamente o que nós temos que fazer é determinar para todos os pontos das poligonais, que você está fazendo lá o levantamento topográfico, qual é a coordenada x e y desses respectivos pontos, levando em consideração a distância do meu alinhamento e o azimuth, a orientação desse alinhamento em si. A coordenada é dada pela distância horizontal vezes o seno do azimuth, a coordenada x, e a coordenada parcial y, a distância horizontal vezes o cosseno do azimuth. Vamos ver um exemplo aqui bem simples, só para nós entendermos como que a gente calcula essas coordenadas aí. Então eu tenho aqui um alinhamento, então eu tenho aqui do meu ponto de partida para o meu ponto 1, uma distância de 20 metros que foi medida, uma orientação em relação ao norte, ou seja, um azimuth de 70 graus e 10 minutos, e o alinhamento 1, 2, eu tenho um azimuth de 95 graus e 30 minutos e uma distância de 30 metros. Nós sabemos que as coordenadas dos pontos é dado pela distância vezes o seno do azimuth para a coordenada x e distância vezes o cosseno do azimuth para a coordenada y. Então vamos primeiro calcular a coordenada do ponto 1. Então o meu x1 é dado pela minha distância horizontal, que é 20 metros. Então 20 vezes seno de 70 graus e 10 minutos. E já vamos colocar aqui embaixo a coordenada y, a distância 20 vezes o cosseno de 70 graus e 10 minutos. Vamos jogar na calculadora aqui. E se eu estiver correto, minha coordenada x é 18,814 metros. E minha coordenada y ela é 6,786 metros. Então, as coordenadas desse meu primeiro ponto têm esses valores numéricos que podem assumir tanto valores positivos quanto valores negativos, porque isso vai influenciar no cálculo do nosso erro daqui a pouco. Faço a mesma coisa, só que agora faço isso para o meu ponto 2. Então, meu segundo alinhamento de 1 para 2, eu tenho uma distância de 30 metros e tenho um azimuth de 95 graus e 30 minutos. Então, eu tenho que meu x2 é 30 vezes seno de 95 graus e 30 minutos. E meu y2 é 30 vezes o cosseno de 95 graus e 30 minutos. Resolvendo essas contas, nós temos que minha coordenada x2 vai dar
29,862. Então, 29,862. E minha coordenada y2 vai dar negativa, menos 2,875. E aí nós temos as coordenadas parciais dos nossos pontos definidas aí em função das distâncias e a nossa orientação, azimuth de todos os meus alinhamentos. Definido a coordenada inicial desses pontos, nós temos que definir também agora o meu erro de fechamento linear e temos que definir também a tolerância linear e o erro relativo. O erro de fechamento linear, ele é dado a partir de um erro na direção x, uma componente x e uma outra componente y. Então, se eu tenho lá 10 pontos, eu vou ter 10 pares de coordenadas x1, x2, x3, x4 até o x10, e y1, y2, y3 até o y10. Eu vou somar todas as coordenadas na direção x, vai dar meu erro da minha componente x. Somo todas as minhas coordenadas y, vai dar meu erro na minha componente y. E aí nós temos o nosso erro de fechamento linear, também chamado aí de erro planimétrico, que está associado às imprecisões das minhas medições de distâncias. Como inicialmente nós já tínhamos lá corrigido e calculado todos os nossos ângulos, esse erro que nós encontramos aí, esse EFL, está associado às minhas medidas de distância. Assim como no erro angular nós temos um erro e uma tolerância, aqui no erro linear, que está associado às distâncias e não aos ângulos, nós também temos um erro que deve estar abaixo de uma determinada tolerância. Minha tolerância linear, ela é variável em função do meu tipo de levantamento, então é prudente sempre verificar na norma quais são os limites de tolerâncias lineares aceitáveis de acordo com cada tipo de levantamento. A NBR 13133 traz isso aí para vocês. Só que eu não comparo o erro de fechamento linear com essa tolerância. Na verdade, eu preciso transformar esse erro de fechamento em um erro relativo, na forma de escala, praticamente. E esse erro relativo me dá aí um erro médio. Então, se eu tenho, por exemplo, calculado um erro relativo de 1 para 1000, isso significa que, em média, eu estou cometendo um erro a cada 1000 metros percorridos. O erro de 1 para 500 significa que, em média, eu estou cometendo o erro de 1 metro a cada 500 metros percorridos. Como que eu determino esse erro relativo para identificar se o erro que eu cometi no meu levantamento está dentro de uma tolerância aceitável ou não? O erro relativo é dado de 1 para z, e esse meu fator z é determinado pela soma das distâncias horizontais dividido pelo meu erro de fechamento linear. Vamos ver mais um exemplo bem simples aqui, só para a gente associar essas informações. E aí depois nós vamos fazer um exercício que a gente pega toda a parte de cálculo de caminhamento e a gente faz tudo isso aí. Tem o seguinte, eu sei que o meu erro de fechamento linear é dado pela raiz da minha componente na direção x ao quadrado mais a componente na direção y ao quadrado, e o meu erro relativo é 1 para z. O z é dado pela soma das distâncias horizontais, ou seja, o meu perímetro global da minha poligonal, dividido pelo meu erro de fechamento. Eu tenho o seguinte exemplo aqui com vocês. Ó. É dado para vocês os valores do erro de fechamento linear. Então, está me falando aqui o erro de fechamento. Na verdade, a gente vai calcular. E a tolerância linear. Isso aqui que eu preciso utilizar para comparar e verificar se o meu levantamento está aceitável ou não. Foi dado para vocês a soma das distâncias horizontais, que é 1467,434. Foi dado para vocês o erro na direção x e o erro na direção y. Se eu tenho essas duas informações, eu posso já inicialmente calcular o meu erro de fechamento linear. Então,
EFL, vou colocar aqui ó, do lado para a gente aproveitar o espaço. Vai ser a raiz. Meu erro na direção X. Foi falado aqui que meu erro na direção X ele é 0,085. Então, coloco aqui dentro dos parênteses para fazer direto ao quadrado, mais o meu erro na direção Y. Meu erro na direção Y ele é negativo, menos 0,094. Então, coloco um outro parênteses aqui para a calculadora fazer a operação. Elevo ao quadrado e fecho aqui no finalzinho para minha calculadora científica fazer direto a conta. Quem preferir pode fazer por partes e depois tirar a raiz. Então eu tenho aqui que meu erro de fechamento linear deste cálculo meu aqui vai dar 0,127. Isso significa que esse levantamento ele teve um erro de 12,7 centímetros, né? É isso que meu erro de fechamento está me dando. Só que eu preciso saber se esse erro ele é aceitável ou não. E para saber se ele é aceitável ou não, o meu erro relativo ele deve ser inferior à minha tolerância. Da mesma forma que nós fazíamos lá para o erro angular. Meu erro angular tem que ser menor do que a minha tolerância angular. Vamos verificar. Para saber isso, eu tenho que calcular o erro relativo. E o meu erro relativo aqui, ele é dado de 1 para z, e o z é a soma das distâncias pelo erro de fechamento linear. A soma das distâncias eu tenho aqui, então vou jogar aqui do lado. O z vai ser 1467,434 dividido pelo meu erro de fechamento linear. O erro de fechamento linear nós acabamos de calcular, que é 0,127. Calculando esse valor, pelas minhas contas aqui, vai dar 11.554,59. O Z, eu sempre faço o truncamento desse valor, para trabalhar com valores redondos e facilitar a nossa interpretação. Então, depois da vírgula maior que 5, eu arredondo para cima, menor que 5, eu arredondo para baixo. Então, eu sei que o Z é aproximadamente 11.555. Isso significa que o meu erro relativo, ER, ele vai ser igual a 1 para Z, e o Z, 11.555. Eu sei que a minha tolerância é 1 para 10.000. Gente, para vocês não esquecerem e para não confundir. Quanto maior o que vem abaixo do 1 aqui, menor vai ser o meu erro. Então, para que esse levantamento esteja aceitável, o meu erro relativo tem que ser menor do que a minha tolerância. A leitura disso aqui é que, em média, eu estou errando 1 metro no meu levantamento a cada 11.555 metros percorridos. E é aceitável eu errar 1 metro a cada 10.000 metros percorridos. Então, o jeito mais fácil de vocês fazerem essa comparação é, se esse númerozinho aqui ó, for maior do que o númerozinho da tolerância, significa que meu erro relativo é menor do que a tolerância, tá bom? Porque eu estou errando a cada 11.000 metros e eu poderia errar a cada 10.000 metros. Aí. É bem parecido com aquele conceito de escala. Quanto maior o denominador, menor a minha escala. E quanto maior o denominador aqui, menor vai ser o meu erro. Então, eu cometi um erro menor do que o que seria tolerável.
Como o meu erro é menor do que a tolerância, meu levantamento está dentro dos limites aceitáveis. Se não tivesse, eu preciso voltar lá em campo e fazer as devidas correções, tá bom? Vamos fazer um exemplo para entender tudo isso aí? Então eu tenho aqui, ó, uma determinada poligonal, já até comecei a fazer os cálculos aí com vocês, em que está falando o seguinte: verifique os erros da poligonal abaixo e calcule a precisão do levantamento. Eu tenho nesse exemplo uma poligonal com 4 pontos, em que nesses 4 pontos foram medidos os ângulos internos dessa poligonal e uma orientação inicial, o azimuth de 40 graus. Além disso, eu tenho as distâncias de todos os alinhamentos e agora nós precisamos calcular o erro angular, corrigir o erro angular se for corrigir os ângulos horizontais, perdão, se o erro angular for menor que a tolerância, calcular os azimuths e, pelo que nós vimos aqui hoje, calcular as coordenadas parciais, o erro de fechamento linear e a tolerância linear, ou seja, para ver se meu levantamento ele está dentro de uma precisão mínima aceitável, que é o meu erro relativo que está falando aí. O cálculo do erro angular nós já vimos anteriormente, mas aproveitando que está aqui, é dado pela soma dos ângulos horizontais menos número de pontos menos 2, porque eu estou trabalhando com ângulos internos. Lembrando, se fossem ângulos externos, n mais 2 vezes 180 graus. Somei todos esses ângulos, eu tenho um valor de erro angular de 4 minutos. Uma informação importantíssima que foi dada aí para vocês. A precisão do equipamento que eu estou utilizando nesse levantamento é uma precisão de 2 minutos. E eu preciso dessa informação para que eu consiga calcular a minha tolerância angular e ver se meu levantamento é aceitável ou não. Nós vamos fazer esses cálculos, só que agora utilizando uma tabela. Vocês vão ver que fazendo pela tabela fica muito mais fácil. Então eu montei aqui a tabela, ré, estação, vante, ângulo horizontal, qual é a correção que eu tenho que fazer nesses ângulos se for aceitável o meu levantamento, qual é o ângulo corrigido, quais são os azimuths dos meus pontos, quais são as distâncias e quais são as minhas coordenadas parciais x e y. Com a tabelinha dessa aqui, vocês vão ver que é bem mais fácil fazer os cálculos do caminhamento e fica bem mais rápido. Eu já adiantei aqui para vocês e coloquei os dados do nosso exemplo. O que eu já tenho pronto, já coloquei na tabela. Então, estacionei meu equipamento no ponto 1, estação 1, zerei o equipamento no ponto 4, ré 4, e medi no ponto 2, vante 2. O que foi medido? Um ângulo de 104 graus e 14 minutos, uma distância de 65 metros e uma orientação inicial de 40 graus. É o que minha tabela está falando aqui, ó. Ré 4, estação 1, vante 2, ângulo, orientação e distância. Fiz a mesma coisa, estacionei o equipamento no ponto 2, zerei na ré, que agora passou a ser o ponto 1, e medi o ponto 3, o ângulo de 95 graus e uma distância de 127 metros. Estacionei o equipamento no ponto 3, zerei no ponto 2, medi no ponto 4 um ângulo de 74 graus e 31 minutos e uma distância de 105 metros. E por fim, estacionei o equipamento no ponto 4, zerei no meu ponto 3 e medi no meu ponto 1 um ângulo de 86 graus e 19 minutos e distância de 110,6 metros. Todas essas informações estão aí na tabela e olha como que fica fácil fazer as contas agora pela tabela. Depois que vocês preencherem todos os valores, vocês vão ter a soma dos ângulos horizontais. Somando todos os meus ângulos horizontais, eu vou ter aqui a soma de 360 graus e 4 minutos. Qual que é o critério que eu tenho para saber se eu corrijo ou não os meus ângulos horizontais e faço os demais cálculos? Para fazer essa correção, obrigatoriamente,
o meu erro angular deve ser menor ou igual à minha tolerância angular. O erro angular, nós sabemos que ele é dado pela soma dos ângulos horizontais, então, soma de HI, menos o número de pontos, mais ou menos 2 vezes 180 graus. Nós já sabemos pelo exemplo que é um ângulo, nossos ângulos são internos, então n menos 2 aí é o que a gente vai utilizar na nossa fórmula para poder calcular o nosso erro angular. Olá, como eu já tenho a soma dos ângulos horizontais aqui na tabela, então eu já tenho que meu erro angular é 360 graus e 4 minutos menos 4 pontos menos 2 vezes 180 graus. Nós já tínhamos calculado isso aí anteriormente. Então nós já sabemos que o nosso erro angular positivo de 0 graus e 4 minutos. Mas para saber se eu vou corrigir ou não meus ângulos, meu erro ele tem que ser menor ou igual à minha tolerância. E aí eu tenho que a minha tolerância angular ela é dada tanto para mais quanto para menos, a precisão do meu equipamento vezes a raiz do meu número de pontos. A precisão do equipamento foi dada inicialmente no exemplo para vocês, que era 2 minutos vezes a raiz dos 4 pontos que eu tenho. Eu tenho então uma tolerância angular, tanto para mais quanto para menos, de 0 graus e 4 minutos. A nossa regra é ser menor ou igual. Como o meu erro foi de 4 minutos e minha tolerância também é de 4 minutos, atende a minha regra. E como atende a minha regra, eu preciso pegar os valores do meu erro e não da tolerância, tá? Não confundam isso aí. Então eu errei 4 minutos e distribuir esse erro de maneira mais proporcional possível entre meus ângulos. Gente, eu tenho 4 minutos e tenho 4 pontos. Então eu posso distribuir 1 minuto no primeiro ângulo, 1 minuto no segundo, 1 minuto no terceiro e 1 minuto no quarto ângulo. Se eu faço essa distribuição 1 minuto em cada ponto, eu corrigi exatamente o valor do meu erro angular. E aí eu fiz a correção correta. Quando eu tenho valores que não são exatos, você tenta distribuir isso aí de maneira mais igualitária possível entre os pontos. Tem várias regras aí na literatura, mas eu gosto sempre de adotar de maneira mais proporcional possível aí. Meu erro, ele foi um erro de 4 minutos, só que quando eu fiz a conta, ele foi um erro em que eu tive 4 minutos positivo. Quando o meu erro ele é positivo, a minha correção deve ser negativa. Quando o meu erro for negativo, minha correção deve ser positiva. Então, como eu tenho mais 4 minutos, eu vou corrigir em cada ponto aqui, ó, menos 1 minuto. Menos 0 graus e 1, menos 0 e 1, menos 0 graus e 1 minuto, menos 0 graus e 1 minuto. A tabela é bacana porque fazendo direto pela tabela, você já pode ir conferindo. Eu corrigi aqui, ó, 1 minuto em cada um desses pontos. E se eu somar todos os ângulos que eu fiz a correção aqui, ele vai dar 0 graus e 4 minutos. Menos, né? Deu exatamente o valor do meu erro. Se deu exatamente o valor do meu erro, eu fiz a correção correta. Se deu 1 segundo a mais ou 1 segundo a menos, eu fiz a correção incorreta. Então a tabela ajuda vocês a irem verificando. Resolvendo isso aí, resolvendo essas informações, nós temos agora que os meus valores dos ângulos corrigidos vão ser 104 graus e 13 minutos, vai ser 94 graus e 59 minutos, 74 graus e 30 minutos e 86 graus e 18 minutos.
Somando de novo todos esses ângulos aqui, eu tenho que essa soma dos ângulos corrigidos vai dar 360 graus. E olha que interessante. Se você tem que a soma é 360 graus, e se você refaz o cálculo do erro angular, o erro angular agora vai ser 360 graus menos 4 pontos menos 2 vezes 180 graus. Se eu refaço essa conta, eu tenho que meu erro angular agora vai dar 0 graus, 0 minutos e 0 segundos. Se você fez essa prova e deu esse erro zerado depois que você corrigiu os ângulos, você acertou na correção dos ângulos, então você acertou até aqui os seus cálculos. E aí você tem, de maneira bastante prática aí, os valores, né, dos cálculos aí, os ângulos corrigidos. Agora eu preciso calcular os azimuts. O cálculo dos azimuts nós já vimos em que, lendo a fórmula matemática, eu tenho que o azimute calculado ele é igual ao meu azimute anterior mais o ângulo horizontal corrigido, mais ou menos 180 graus, ou menos 540 graus. Essa é a nossa fórmula, não é? Seguindo pela tabela, o azimuth que foi dado inicialmente para vocês era o azimuth do alinhamento de 1 para 2. Então agora eu preciso calcular o azimuth do alinhamento 2, 3, 3, 4 e 4, 1. Olha o tanto que fica bacana na tabela. O azimuth 2, 3 vai ser o azimuth calculado, vai ser o azimuth anterior, 40 graus, mais o ângulo corrigido, que é 94 graus e 59 minutos. Mais ou menos 180 ou menos 540. Eu vou fazer a primeira conta aqui com vocês e os demais eu já vou colocar direto a resposta, tá? Então, lá, o azimuth do alinhamento 2 para 3 vai ser o azimuth anterior, que é 40 graus, que está aqui na minha tabela, mais o ângulo, 94 graus e 59 minutos. É o ângulo corrigido, mais 94 graus e 59 minutos. Eu preciso dessa resposta para saber se eu vou somar ou subtrair 180 graus ou subtrair 540 graus, né? 540. Então, fazendo a continha aí, 40 graus mais 94 graus e 59 minutos, nós temos um ângulo de 134 graus e 59 minutos. Gente, se esse ângulo for menor que 180 graus, eu preciso somar 180. Se esse ângulo tiver entre 180 e 540, eu preciso subtrair 180. E se este ângulo for menor do que 540, eu preciso subtrair 540. Nosso resultado é menor que 180, então mais 180 graus. Tenho aqui como resposta desse azimuth 314 graus e 59 minutos. Calculei esse valor, já jogo aqui na minha tabela. Então eu tenho aqui, ó, 314 graus e 59 minutos. Para calcular o próximo azimuth, é a mesma regra. O azimuth calculado é o azimuth anterior. Só que para calcular o do meu ponto de baixo, o anterior é o 314,59. Então, eu vou pegar o valor que eu encontrei, mais o próximo ângulo corrigido, mais ou menos 180 ou menos 540. Se eu estiver correto, esse azimuth, fazendo a continha igual ao anterior, vai dar 209 graus e 29 minutos. E o próximo aqui, ele vai me dar 115 graus e 47 minutos.
Olha lá, tenho todos os azimuths calculados. Olha que bacana no caminhamento. Você tem como tirar a prova se você fez certo a conta. Porque o único azimuth que você não calculou foi o azimuth de 40 graus. E se eu pego o último que eu calculei, que é 115 graus e 47 minutos, mais esse primeiro ângulo aqui que eu não usei, e faço a conta do azimuth, eu tenho que ter obrigatoriamente como resultado o valor que me foi dado. Vamos fazer essa conta. Então, lá, o azimuth de 1 para 2 vai ser o azimuth anterior, 115 graus e 47 minutos, mais o ângulo, desculpe, um ângulo horizontal aqui, 104 graus e 13 minutos. Gente, aqui vai dar um valor entre 180 e 540, então já vou colocar aqui para mim como resultado, menos 180 graus. E aí, menos 180 graus, fazendo a continha aqui, tem que dar como resultado 40. Se bate aqui, ó, 40 graus no final, significa que eu acertei. Todos os meus cálculos de azimuths estão corretos, né? Eu passei rapidinho aqui para vocês, né, essa parte, porque agora nós vamos calcular as coordenadas parciais, que é o que eu falei para vocês no começo do exercício, e o erro de fechamento linear. Com a tabela aqui, nós conseguimos, então, agora, ter bem prático essas informações. Vamos pegar aqui uma outra tabela, vou passar essas informações agora a limpo, e com essas informações calcular as coordenadas parciais, o erro e a precisão do meu levantamento. Eu vou passar para a tabela aqui, para ficar mais rápido, apenas os valores dos azimuths e as distâncias, que é o que eu preciso agora. Tá? 314 graus e 59, 209 graus e 29 minutos e 115 graus e 47 minutos. As distâncias 65, 127, 105 e 110,6. Os outros valores nós já calculamos aqui anteriormente, então já tenho esse aqui, depois a gente passa tudo a limpo no final. O que é que nós vimos no começo da aula? Que a minha coordenada x é dado pela minha distância horizontal vezes o seno do azimuth. Minha coordenada y é dado pela minha distância horizontal vezes o cosseno do azimuth. Então, meu primeiro ponto aqui, qual é a coordenada x e qual é a coordenada y? A distância é 65 vezes o seno de 40. Meu segundo, distância 127 e seno e cosseno de 314 e assim por diante. Lá na tabela fica bem rápido você fazer as contas. Inclusive, vocês podem até fazer esses cálculos diretos. Mas eu vou fazer primeiro com vocês aqui, aplicando a fórmula, e depois o restante a gente faz direto. Esses valores das minhas coordenadas é sempre correspondente ao meu ponto de Vante. Então, o primeiro ponto que eu vou calcular, x2. x2 vai ser a distância 65 vezes seno de 40 graus. E y2 vai ser a distância 65 vezes o cosseno de 40 graus. Resolvendo esses valores, nós temos que o x vai dar 41,781 e o y vai dar 49,792. 792. Coloco aqui na tabela 41,781 e 49,792 e faço a mesma coisa com os outros. O restante é da mesma forma. x3, que é meu Vante 3 aqui, distância 127
e seno de 314,59. E y3, distância 127 e cosseno de 314,59. x4, distância 105 e seno de 209,29. y4, distância 105 e cosseno de 209,29. E x1, distância 110,6 e seno de 115 graus e 47, e distância 110,6 e cosseno de 115 graus e 47 para o meu y1. Resolvendo todos esses valores, eu tenho aqui no x2 menos 89,829. Trabalhem sempre com no mínimo 3 casas aqui, tá, pessoal? Y3, 89,776. 776. X4, menos 51,678. E Y4, menos 91,402. O meu X1, por fim, 99,589. E o Y1, menos 48,107. Gente, como que fica bem prático com a tabela? Porque como eu já tenho a tabela aqui, eu posso fazer a soma. O azimuth eu não preciso somar, eu só tiro a prova, igual eu mostrei para vocês. Mas a soma das minhas distâncias horizontais, 407,6. A soma das coordenadas no x, né, vai me dar menos 0,137. A soma das minhas coordenadas y, 0,059. Por que eu já faço essa soma minha aqui na tabela? Porque para calcular o meu erro de fechamento linear, para calcular o meu erro relativo e comparar com a tolerância, eu preciso determinar essas somas aqui. O que eu tenho? Que o erro de fechamento linear é a raiz do meu erro da minha componente na direção x ao quadrado, mais o meu erro da minha componente na direção y ao quadrado. O que é esse erro em x? O erro em x é a soma de todas as minhas coordenadas aqui, ó, x. E o meu erro em y é a soma de todas as minhas coordenadas y. O que nós fizemos aqui na tabela? Somei todas as coordenadas x e somei todas as coordenadas y. Então, eu já tenho o erro x e erro y calculado. Então, vamos jogar para cá, ó. EX vai ser menos 0,137, que a gente calculou anteriormente. EY vai ser 0,059, que nós calculamos anteriormente. Então, meu erro de fechamento linear vai ser a raiz. Lembrando que quem quer fazer direto na calculadora científica não pode esquecer aqui os parênteses, olha lá. Menos 0,137 ao quadrado, mais 0,059 ao quadrado. Coloquei um parênteses a mais aqui do meu erro na direção x, porque está negativo, né? Só para que a calculadora faça aí todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, né? Calculando, eu tenho que meu erro de fechamento linear da minha poligonal dá 0,149 metros. 0,15 metros significa que nesse levantamento eu cometi um erro de 15 centímetros. Só que nós não acabamos por aqui. Nós temos também que calcular agora o meu erro relativo, também chamado de precisão do meu levantamento. O meu erro relativo, eu tenho que ele é dado por R é 1 para Z
E eu sei que meu Z é a minha soma das minhas distâncias horizontais dividido pelo meu erro de fechamento linear. Então, olha o que eu tenho aqui, pessoal. Anteriormente, como eu já tinha tudo na tabela, eu já tenho aqui, ó, a soma das distâncias, que vai dar 407,6. Então, vamos colocar aqui, ó, a soma das distâncias horizontais, 407,6 metros. E tenho aqui também o erro de fechamento linear que a gente calculou anteriormente, 0,149. 149 metros. Com esses valores, nós temos então que o valor de Z é dado por 407,6 dividido por 0,149. O meu valor de Z vai dar 2.735,6. Arredondo o valor, as maior que meio, depois da vírgula, arredondo para cima. Então eu tenho que Z é aproximadamente 2.736. Consequentemente, o meu erro relativo é 1 para 2.736. Esse erro relativo é a mesma coisa que precisão, tá? Então talvez apareçam aí para vocês. Calculem a precisão do levantamento. Então, isso aqui é a mesma coisa que precisão. E se eu tivesse dado para vocês a tolerância, a minha precisão ou meu erro relativo, obrigatoriamente, ele deve ser menor ou igual à minha tolerância. Lembrando que para comparar isso aí, eu tenho que olhar esse número aqui, ó. Se esse número debaixo do 1 for maior do que o número debaixo do 1 da tolerância, por exemplo, significa que meu erro é menor. Estou errando 1 metro a cada 2.736. Então, a título de ilustração, uma tolerância de 1 para 1.000. Meu erro é 1 para 2.736 e a tolerância é 1 para 1.000. Isso significa que o erro é menor do que a tolerância, então estaria aceitável o meu levantamento. Certo, pessoal? Então, nós calculamos aqui o cálculo das coordenadas parciais, nós calculamos o erro de fechamento linear, o erro relativo, ou seja, a precisão, e vimos que tem como comparar isso aí com uma tolerância linear, que é dada de acordo com o tipo de levantamento, lá na norma, NBR 13133. Para finalizar o caminhamento, nós temos só que corrigir as minhas coordenadas. Assim como nós corrigimos lá o erro angular, eu também tenho que agora corrigir o meu erro linear para que eu tenha coordenadas e distâncias corrigidas e meu levantamento esteja com todos os pontos definindo as suas coordenadas e finalmente calculado ali a sua área. Tá bom?